é inacreditável, sabe? Ver a forma como a mídia, e de uma maneira coordenada. Não tem, Chico, não tem como ser ingênuo ao ponto de imaginar que é uma simples coincidência, sabe? Não dá para imaginar que, de repente, no mesmo dia, né, acordam os jornalistas, os diretores ali de redação da Folha de São Paulo, do Globo, né, do Estadão. Ah, Eduardo, mas é porque teve uma entrevista do Lula. O Lula fala todo dia alguma coisa, né? Os seus ministros todo dia falam alguma coisa também, mas eles vêm e vêm com aquele discurso, que é um discurso que, sinceramente, ele hoje já me enoja. Antigamente era uma questão de, caramba, não ter mais paciência, etc. Hoje ele já me enoja. E o pior, desses que você falou, né, você falou do Estadão, da Folha e do Globo, pelo menos dois no mesmo artigo, fazendo assim críticas super duras ao Lula, esse que acabou de completar 30 dias de mandato, que por acaso, né, durante esse mês, o dólar atinge o menor nível em meses, e logo depois da gente receber uma notícia de que em dezembro, né, os resultados da economia foram péssimos. E a gente ainda consegue ver uma narrativa, essa não saiu no editorial, mas a gente viu essa turminha que é toda a mesma, né, falando o seguinte, que o dólar é mérito do Guedes e que o emprego que veio ruim em dezembro é desmérito, é culpa do Lula. Só para a gente entender a que ponto chega a maluquice. Dezembro era o Bolsonaro, janeiro era Lula, mas de algum jeito tem uma turma ainda querendo colocar o mérito do resultado de janeiro no colo do Guedes e o desmérito do resultado de dezembro no colo do Lula. Mas volto aos artigos. Em dois, pelo menos, desses três que você falou, não só críticas duríssimas ao presidente, que tem 30 dias no poder, mas elogios e passada de pano para o Lehmann. Elogios e passada de pano para o Lehmann. Eu fico imaginando, sinceramente, Chico, que esses jornalistas do Globo, né? O do Globo, acho que foi até o Sadenberg, né? O da Folha de São Paulo, o do Estadão, eu imagino ainda que eles devem ter feito o seguinte, ó, peguei isso aqui das minhas filhas, devem ter pego um papel colorido, né? Devem ter escrito também à mão, posto um perfume, dado um beijo, mandado pelo correio para o Lema. Ainda devem ter feito isso para falar assim, olha só, escrevi de você, porque, sinceramente, é uma bajulação que deveria envergonhar todo mundo. O cara acabou de a empresa dele, né? Ele acabou de ser protagonista como controlador de uma empresa que deu um golpe, fez uma fraude, revelou um rombo de pelo menos 20 bilhões de reais. E o cara ainda me pega e faz um artigo falando, veja bem, vocês só estão vendo o lado ruim. Tem um monte de lado bom. O negócio que o Lehmann fez foi tão duro, mas tão duro, que eu vou te contar uma coisa. Chico, Vivian e William. Há anos e anos, eu não recebo uma mensagem da turma do mercado financeiro. A turma do mercado financeiro, depois que eu saí, enfim, virei um cara com as bandeiras que eu tenho hoje, defendendo as causas que eu defendo hoje, etc. Desde ali da reforma da Previdência, quando eu fui muito contra a reforma que foi proposta, a turma parou de falar comigo. Na última semana, todo mundo voltou a me mandar mensagem falando, Eduardo, poxa, você está mandando muito bem nessa denúncia que você está fazendo do Jorge Paulo Lehmann, porque nem a gente aguenta mais. Então, veja que o Jorge Paulo Lehmann não está sendo nem mais engolido pela Faria Lima. O Jorge Paulo Lehmann não está sendo nem mais engolido pela Faria Lima. Mas ele ainda é engolido, sabe por quem? Para os lambibota de rico. Porque essa turma virou lambibota, bajulador, virou o famoso puxa-saco, que é a linguagem popular, é uma expressão tosca, feia e tudo, mas é a linguagem popular para ficar fácil de entender. São os puxa-saco de rico.
E aí você chega e fala assim, mas porque o Lula está mais à esquerda. Mais à esquerda do quê? Do que você gostaria? A gente sabe disso. A gente sabe disso. Porque a mídia toda brasileira é uma mídia que atende ali a vontade, né, dos donos dessas empresas. Quem são os donos dessas empresas, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos começar falando das repetidoras. Pega qualquer estado brasileiro e vê quem é a família que tem a repetidora da Globo, da Bandeirantes, do SBT. Agora compara nesses estados com as famílias que são as famílias que elegem os governadores, os prefeitos das capitais desses lugares, as que têm os principais negócios. O negócio bate igual duas peças de quebra-cabeça. Pega quem tem as maiores fazendas do Brasil, maior quantidade de terra. Bate com quem são os donos das principais TVs, das principais rádios, dos principais jornais do Brasil. Bate também. O problema é que essa turma, ela hoje, mais do que nunca, passa por uma crise do modelo de negócio dela. Então, quando você olha os jornais, a Folha, o Estadão, o Globo, né? Quando você vê as TVs, a Band, quando você vê a Rede TV, quando você vê a SBT, quando você vê a própria Globo, essas empresas estão quebradas. Quebradas. Como elas fazem para sobreviver? Né? Ali, a Folha de São Paulo tem a parte rica da família que tem ali dentro um banco, que é a parte dos cartões, que é a parte das transações financeiras, e banco no Brasil cada vez ganha mais dinheiro, mas a parte da mídia está na pior. O Globo, mesma coisa, mandando um monte de gente embora, migrando para a parte que está dando um pouco mais certo, para essa parte nova do streaming, etc., que também está entrando numa crise de modelo de negócio. E os outros quebrados fazendo como para poder sobreviver? Vendendo espaço para a igreja neopentecostal. Essa é a verdade da vida. E o que minimamente segura as pontas ali são esses anunciantes que hoje são donos da forma e do conteúdo, do que você fala e do como você fala. É um fato. A gente pode brincar de que não é um fato, a gente pode esconder que não é um fato, mas é um fato. Então, eles defendem essa política, que é a política defendida por esses coronéis dos estados, que são donos das repetidoras, por esses latifundiários do Brasil, que são donos dessas fazendas, por esses que vêm desde lá de trás. Era a turma que morava na Casa Grande e que quer que tudo continue como segue. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Chico, Vivian, William. Essa turma, que é a turma que está defendendo que o Brasil não tinha que ser desse jeito, e aí entrevista, né? Aí pega ali e entrevista quem? Entrevista o Maílson da Nóbrega, né? Entrevista o Pastore, entrevista o... Não são essas pessoas que estão sempre... Ou eu tô aqui alucinado? Não são essas mesmas pessoas? A pergunta é o seguinte, onde essas pessoas nos trouxeram em termos de país? Essas pessoas que sempre estiveram no poder, essas pessoas que sempre tiveram a caneta, essas pessoas que sempre elegeram aqueles que são os governadores, os prefeitos, os presidentes, essas pessoas que sempre indicaram os ministros, essas pessoas nos trouxeram a uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, que olha para os pobres, empreendedora, inovadora, ou nos trouxeram para uma sociedade que cada vez é mais arcaica? O Brasil construiu modelos estatais, né, que são referência no mundo inteiro. Eu estava vendo esse fim de semana aquele Neil Grasson, né, que é aquele americano, se não me engano, ele é o responsável ali pelo Museu de História Natural, de Ciência e Tecnologia de Nova York, é aquele que é o rosto, né, dos assuntos cosmológicos, de quando vai falar da NASA, do telescópio Hubble, e ele apresenta programa no Netflix, acho que chama Cosmos o negócio. Então tá uma palestra dele. Aí ele chega e fala assim, eu quero falar de indústria aeroespacial. Vocês sabem qual o país do mundo
que mais se destacou em inovações na indústria aeroespacial nas últimas décadas, além dos Estados Unidos? Aí começa o pessoal a chutar ali na plateia. Ah, isso, aquilo outro, não sei o quê, e começa a chutar Alemanha, França, Inglaterra. Ele fala, é o Brasil, com a Embraer. Os aviões que a gente voa aqui nos Estados Unidos são aviões que foram projetados pelo Brasil. Vocês ficam achando que o Brasil, ele até faz uma brincadeira daquelas da geração antiga, né? É coisa de biquíni, não sei o quê, etc. Pois é, o Brasil, um dos países, se destaca com essa empresa que foi montada pelo Estado e que é destaque no mundo inteiro. O Brasil, ele é um dos países no mundo que mais desenvolveu tecnologias para produtividade no agronegócio. Você sabe, Chico, qual foi a empresa responsável por fazer isso? Foi a Embrapa. Embrapa, sim. Foi a Embrapa. O Brasil, ele conseguiu desenvolver tecnologia que é maior do que a tecnologia que você precisa para levar um homem para a Lua, que foi uma tecnologia para poder explorar comercialmente a profundeza dos nossos oceanos. Só para você ter ideia, assim, é óbvio que são vários outros fatores, mas a pressão atmosférica que a gente tem aqui, onde a gente está, é de uma atmosfera. Quando você sai do planeta, isso vem de 1 para 0. É a mudança que você tem. Claro, tem a mudança de temperatura, tem o ataque que você recebe da radiação solar, tem um monte de outros problemas. Mas só para falar dessa questão da pressão. Quando você mergulha no mar, a cada 10 metros, aumenta uma atmosfera. Então, se você vai a 100 metros, você multiplica por 10 essa pressão. Imagina agora, Chico, descer a 6 mil metros. Imagina descer a 6 mil metros, é mais tecnologia do que levar para a Lua. Qual a empresa que conseguiu chegar nessas profundezas? A primeira do mundo que conseguiu chegar. A Petrobras, uma empresa estatal. Mas a gente aprendeu de tanto essa turma ficar repetindo que o Estado é ineficiente, que o Estado é ruim, que o Estado é uma porcaria e que bons são as empresas privadas. E se a gente abrir o mercado para as empresas privadas, a gente vai viver uma maravilha, porque elas vão competir e com isso vão ser obrigadas a inovar e com isso vão fazer com que a gente tenha coisas mais baratas, mais tecnológicas, mais novas. E isso é uma mentira, porque sabe o que acontece? Elas não investem em nada, elas compram o que a gente inventou com muita tecnologia, muita eficiência, por metade do preço, e aí depois que elas compram isso, o que elas fazem? Elas vão sugando, explorando, até depois esse negócio não funcionar mais, aí ela pega a sucata daquilo que antes era uma joia, e essa sucata ela entrega de volta para o Estado. É assim que acontece. Eu estava vendo o Guilherme Amado, eu nem vi a matéria no detalhe, mas o Guilherme Amado escrevendo de uma empresa que foi privatizada em dezembro, e em janeiro ela já é a empresa que oferece na sua região o produto mais caro que ela vende para todo mundo. Em dezembro ela foi privatizada e ela tinha um preço que era abaixo da média do resto do país. Em janeiro já é o mais caro de todos. Entendeu? Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: isso não interessa a esse grupo, porque se esse grupo juntou tanta riqueza, esse grupo que são os coronéis, né, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, se esse grupo juntou tanto dinheiro, dinheiro não cresce em árvores, Chico. Esse dinheiro tem que ter vindo de algum lugar. E é essa manutenção que eles desejam. Aí o Lula entra no poder, e eu falei isso aqui, vocês devem lembrar. Quando ele entrou e começou o seguinte, vamos criar aqui o Ministério dos Povos Originários, vamos botar aqui uma indígena, né? Vamos criar o Ministério dos Direitos Humanos, vamos botar aqui um negro, que é um ultra, né, filósofo, cientista, pesquisador, etc., que é o Silvio de Almeida. Vamos colocar aqui no Ministério do Desenvolvimento Agrário, vamos botar o Paulo Teixeira, um advogado, um super advogado. Vamos colocar na saúde agora a ex-presidente da Fiocruz, uma pessoa que entende de saúde. Vamos colocar aqui na Fazenda, né, uma pessoa que tem esse lado todo social, porque entende disso, porque já foi ministro da Saúde, da Educação, já foi responsável por todas as principais áreas, como saúde, educação, moradia, etc., quando foi prefeito da maior cidade
do Brasil, etc. Vamos colocar essa pessoa que tem essa visão mais social. Não ia ser sem reação. Eu avisei aqui no programa. Você não enfrenta todas essas estruturas sem ter uma reação muito forte. Só que a reação está vindo antes do que a gente imaginava, antes de dar tempo de mostrar qualquer coisa. Agora o Lula tem que falar. É claro que ele tem que falar. Porque quem fez a independência do Banco Central, da forma, essa independência tosca, de mentira, é uma independência de mentirinha, Chico. Que a gente tem que dizer, a gente não está só sendo contra a independência do Banco Central, a gente está sendo contra uma farsa. Uma farsa. E isso a mídia não fala. Porque deixa eu te falar uma coisa, independência que eles dizem é ter uma independência política, não é? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se você entrar hoje no WhatsApp do presidente do Banco Central, de quais grupos você acha que ele faz parte? Eu te pergunto, não é retórica, não. De quais grupos você acha que ele faz parte? Olha, inevitavelmente ele está na rede bolsonarista. Eu tenho lido em notas por aí que ele conversa com a turma do Ciro Nogueira, com a turma do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Então a gente sabe disso, isso não é... Você acha que ele fala no dia a dia dele com os presidentes dos sindicatos? Você acha que ele fala no dia a dia com os pequenos proprietários de terra? Você acha que ele fala no dia a dia com o microempresário ou com os autônomos que tem hoje em dia o famoso por conta própria? Você acha que ele fala? Ele não fala. Ele não fala. Lembrem-se que quando a Febraban ia assinar aquele manifesto, né, em favor da democracia, ele se meteu na história, Chico. Ele e o presidente, a pedido ali do presidente da Caixa, ele se meteu na história para pressionar Banco do Brasil e Caixa para eles não assinarem. Isso é independência política desde quando, Chico? Desde que esse Banco Central virou independente, etc., a nossa inflação ela não consegue ficar, não é dentro da meta, não. Não é dentro da meta. Ela não consegue ficar nem no dobro da meta. Ela fica acima do dobro da meta, que foi onde ficou ali no final de 2021. 2022 ficou abaixo do dobro da meta, mas ficou muito acima do topo ali do teto da meta, entendeu? Então, o ponto é, disso tudo não se fala nada. Agora, dizer que o Lula está mais à esquerda do que nós gostaríamos. Você quer qual o discurso da boca do Lula? Você quer que o Lula acorde um dia e fale o seguinte: brasileiros e brasileiras, eu não vou imitar o jeito do Lula falar, vou falar só aqui o conteúdo sem a forma. Brasileiros e brasileiras, vejam que acordei hoje vendo o Brasil de outra maneira. Precisamos fazer com que a taxa de juros siga muito alta, para que as pessoas parem de comprar mesmo o básico, mesmo que isso leve o Brasil a uma recessão profunda. Esse país que tem hoje dezenas de milhões de pessoas que passam fome, jovens que não conseguem encontrar empregos, pessoas na meia-idade que perderam o seu emprego e não conseguem se recolocar e agora trabalham dirigindo ali automóveis de aplicativos, fazendo pequenas entregas, fazendo bicos para poder sobreviver. É necessário que a gente aprofunde essa situação. E digo mais, é necessário que a gente aprofunde essa situação com juros altos, porque existe um lado bom disso. O investidor especulativo de fora, ele vai ver esses juros altos e brasileiros e brasileiras, essa é uma chance deles poderem ganhar dinheiro sem fazer nada, deles trazerem o dinheiro de fora para poder render aqui no Brasil e a cada 5 anos o dinheiro deles dobrar. Isso, o dinheiro deles vai dobrar e quem vai fazer esta mágica para eles somos nós, com os nossos empregos, com o nosso trabalho. Mas quando isso acontecer, vai ser uma febre especulativa tão grande que eles vão trazer ainda mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Em algum momento, o nosso real vai se valorizar. Quando ele se valorizar, lá na frente, a gente espera que a sua gasolina fique um pouco mais barata, a gente espera que o seu arroz fique um pouco mais barato, a gente espera que o seu feijão fique um pouco mais barato. Então, espere, tenha paciência e fome, enquanto eles ganham dinheiro, muito dinheiro. E aí, quando isso acontecer, eles vão vir para o Brasil e investir
nos nossos negócios, porque a nossa economia vai estar tão quebrada que eles vão, com esse dinheiro dele, que vai valer muito e vai ter se valorizado, poder comprar as nossas empresas do Estado e as nossas empresas privadas também, que vão ter quebrado por falta de demanda, a um preço muito barato. E aí vai ser tão bom, porque a gente vai poder dar nossas empresas para quem entende de verdade e sabe gerir empresa. São aquelas pessoas que falam inglês, usam termos como feedback, follow through, né? Follow up. E essas empresas são as empresas que fazem uso da meritocracia, da livre competição. Não me interrompa e diga que lá nos países deles tudo está virando monopólio. Não me interrompa dizendo que nos países deles a desigualdade está ficando cada vez maior, porque basta que você leia o livro e o livro vai te ensinar que, se fizermos isso, esse dinheiro que eles virão aqui ganhar, ele transborda. Num determinado, ele transborda, é o que a gente chama, com um nome bonito, fancy em inglês, sofisticado, trickle-down economics, que quer dizer economia do gotejamento. E você, que estava esperando e vai continuar esperando, espere mais um pouco, que uma hora esse gotejamento chega até você. Então é por isso que nós vamos cortar ainda mais custos, nós vamos dar ainda mais renda para esses especuladores, nós vamos privatizar ainda mais as nossas empresas a preços mais baixos para poder vender ainda mais. E aí, gente, vocês vão ver como o nosso país vai melhorar. Aí eles vão fazer um editorial elogiando? Aí eles vão falar que o Lula finalmente entendeu como é que funciona uma economia? Pelo amor de Deus, quem foi eleito foi um representante da população mais pobre, que deu quase 70% dos votos para ele. Quem foi eleito foi um representante do povo preto, do povo negro, que deu mais de 60% dos votos para ele. Quem foi eleito foi um representante dos povos indígenas, que em várias aldeias deu 100% dos votos para ele, que até, sem graça, envergonhado, fez Bolsonaro dizer que era fraude. Não é fraude, é a esperança de que alguém pode ter um olhar para eles. Quem foi eleito foi esse brasileiro que já foi um dia trabalhador, que já foi um dia presidente de sindicato. E é esse brasileiro que tem o direito de governar. E é esse brasileiro que precisa de tempo, o mínimo tempo, para poder fazer suas coisas, mas tempo que a imprensa não quer dar, porque ela sabe que, se isso tudo for colocado em prática, estamos fadados ao sucesso. E esse sucesso do povo brasileiro significa o fracasso do projeto de poder dos donos dessas empresas de mídia. Eles não querem distribuir poder. E por isso colocam seus moleques de recado, seus jornalistas, as placas de publicidade em forma de gente para trabalhar diuturnamente querendo atacar esse projeto de poder. Vergonha dessa mídia comprada, vergonha desses jornalistas vendidos.